Estamos aqui com mais um programa, o Cristo Consolador. É um programa da editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier, de Santa Luzia, Minas Gerais, e que fica aqui na Grande Belo Horizonte. A filosofia da editora Chico Xavier é divulgar a doutrina. Por isso, então, ela como editora e também como distribuidora de centenas de editoras espíritas, ela trabalha com preços especiais para facilitar a compra pelo consumidor, porque às vezes um livro caro não está ao alcance de um público mais simples, de menores recursos, de menor renda. Então, o objetivo da editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier é divulgar a doutrina, e nada melhor do que vender livros a preços melhores para facilitar a leitura, que é muito importante. Porque a doutrina espírita, ela durante muitas décadas, ela foi atacada, caluniada, como sendo uma religião de feitiçaria, uma religião que é de charlatões, de doentes mentais, uma religião que tem contato com os demônios, com os diabos. Então, tudo isso foi feito durante décadas pela nossa querida Igreja Católica, que agora não faz mais isso. Geralmente não faz mais isso. Mas nossos irmãos evangélicos e protestantes não tanto, mas principalmente os evangélicos, ainda falam essas coisas falsas e caluniosas contra a doutrina dos espíritos. Eu queria abordar um assunto aqui hoje sobre a Bíblia e o Espiritismo. Nós temos que fazer uma diferença entre fenômenos mediúnicos espíritas e fenômenos mediúnicos comuns. Porque todo fenômeno espírita, ele é mediúnico, mas nem todo fenômeno mediúnico é espírita. Por exemplo, uma obra psicografada, ela é mediúnica, mas e o conteúdo dela? Nem sempre o conteúdo dela é espírita. E é como um livro comum, como por exemplo, eu tenho meus livros de minha modesta autoria. Esses livros meus, eles são livros comuns. Não se trata de mediunidade. São livros escritos por mim. É claro que eu sou ajudado espiritualmente falando, intuitivamente falando, mas não se trata de psicografia propriamente dita. E então, meus livros são comuns, mas o seu conteúdo é espírita, porque ele defende a doutrina espírita, defende a reencarnação, defende a mediunidade. Agora, não são livros psicografados. Então, tanto os livros psicografados como os livros comuns, não mediúnicos, todos eles têm uma característica.
uma característica, vamos dizer, espírita, porque o seu conteúdo é espírita, ou então são livros não espíritas, tanto os mediúnicos, psicografados, como os livros comuns. Não são espíritas por quê? Porque o conteúdo deles não é espírita. Às vezes são neutros, não defendem a doutrina, mas também não a atacam. Então há esses livros. Agora, há aqueles que inclusive podem ser mediúnicos ou não mediúnicos e que atacam a doutrina. Quantos livros aí de nossos irmãos católicos e evangélicos que atacam a doutrina? E são livros inspirados, às vezes, por espíritos católicos ou evangélicos ou protestantes. Então, o seu conteúdo geralmente é contrário à doutrina. Como existe também um tipo de livro de materialistas, indivíduos que não têm religião nenhuma, mas defendem o materialismo. E como o Espiritismo é uma doutrina religiosa, vamos dizer, porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, então, mas como é exatamente porque é também científica essa religião, ela tem incomodado muito os materialistas. Porque, por exemplo, os livros cristãos que defendem dogmas, os dogmas são polêmicos, às vezes nem o próprio católico aceita, nem o próprio evangélico protestante aceita. Então, eles não têm muitas dificuldades para atacarem essas doutrinas. Mas a doutrina espírita, ela é também científica. Ela tem elementos religiosos, mas que também estão ligados à ciência. Aí, então, os materialistas não podem usar a ciência para atacar o espiritismo, como eles usam para atacar as outras religiões. Então, é um detalhe que pouca gente sabe, isso que eu estou falando. Aliás, são detalhes no plural, porque são vários. Então, nem todo livro mediúnico é espírita. E também os livros comuns, não psicografados, não psicofonados. Psicofonado é quando o espírito fala através do médium. Psicofonia. E aí, então, hoje, com a facilidade que há com os gravadores, inclusive o próprio computador grava, aí, então, depois é transformado, ou melhor, é transformada essa gravação em escrita. O próprio computador faz isso, transforma uma fala oral em fala escrita. Mas, então, um indivíduo pode ser espírita e escrever um livro não espírita. Ele pode ser, inclusive, médium e escrever um livro não espírita. Quer dizer, aí se ele é médium, é o espírito que escreve, através do médium. Mas, ou psicofonia, pode ser um livro de psicofonia, que é quando o espírito fala através do médium, e depois é transformada a fala em linguagem escrita. E pode ser também de um médium espírita, mas o conteúdo do livro não é espírita. A entidade, ela pode até também ser espírita, quer dizer, na última vida dela, ela foi espírita,
mas ela pode ditar ou escrever um livro através do médium, sem ser um livro espírita. Então temos que distinguir isso. Nem toda a obra mediúnica é espírita, por isso muitas editoras recusam editar, editoras espíritas, elas recusam editar um livro que é mediúnico, mas que tem um conteúdo não espírita. Como também, às vezes, há livros de autores espíritas, mas o livro não tem uma característica de divulgar a doutrina. Então, um editor espírita costuma recusar esse tipo de livro. Inclusive, aí eu que deixei para o final, na própria Bíblia, nós temos passagens mediúnicas. A Bíblia está cheia de passagens mediúnicas. Mas, como se trata de assuntos muito antigos, muito anteriores ao Espiritismo, codificado por Kardec, na segunda metade do século XIX, de 1850 para frente. Então, às vezes um texto bíblico é mediúnico, mas ele não é bem espírita, principalmente do Velho Testamento, cuja moral é diferente da moral que Jesus ensinou, é diferente da moral do Evangelho, da moral do Novo Testamento. Então, às vezes, um fenômeno na Bíblia, ela está cheia de fenômenos mediúnicos, mas não são espíritas. Agora, vejam bem, a moral espírita é a moral do Evangelho, é a moral do Novo Testamento. Então, um fenômeno, ou melhor, um texto, uma matéria mediúnica do Novo Testamento, ela, por o Novo Testamento ter a moral de Jesus, e o Espiritismo segue a moral de Jesus, então o texto do Evangelho geralmente ele tem uma moral que se identifica com a moral espírita. Então podemos dizer que um texto bíblico do Novo Testamento, ele é espírita, moralmente falando. Moralmente falando. Por quê? É manifestação de um espírito, e são vários que se manifestam, e muitas vezes essa manifestação é através de mediunidade. Então, quer dizer, já tem uma característica mediúnica. E, além disso, a mensagem é de conteúdo espírita ou evangélico, é a mesma coisa. Então, nós podemos dizer que aquele texto ali é espírita. Então, são questões que nós temos que observar. Por isso, existe uma censura, não no sentido pejorativo, mas uma censura no sentido de que nós devemos ensinar e aprender o Espiritismo verdadeiro. O Espiritismo verdadeiro, de conteúdo, ele tem que ter uma moral espírita, ou seja, aquela moral do Evangelho. Agora, nem todo texto na Bíblia, principalmente do Velho Testamento, que tem uma moral diferente, a moral do olho por olho, do dente por dente, a moral da lei, como se diz, e leis mosaicas. Há vários fenômenos mediúnicos lá, mas cujo conteúdo não é de acordo com a moral de Jesus. Então não é espírita. É espírita, eu diria, havendo uma volta ao passado.
porque o fenômeno espírita verdadeiro, ele se identifica com aquilo que Kardec ensinou e que é de acordo com a codificação espírita. Vamos dizer, as mensagens transmitidas por espíritos da codificação, feita por Kardec. E temos textos do próprio Kardec que mostram as verdades espíritas, cuja moral é igual à moral do Evangelho, do Novo Testamento. Então, nem tudo na Bíblia é espírita. Pode ser mediúnico, mas não é espírita. Como um livro pode ser mediúnico e não ser espírita. E existem também, né, claro, a maioria dos livros, eles são livros não espíritas, são romances, são livros de história, livros de biologia, livros de várias características que nada tem a ver com a doutrina espírita. Então, não são livros espíritas, mesmo se forem mediúnicos. Agora, o espiritismo então, tem essas duas características. Ela pode ser a mensagem de um livro, pode ser mediúnica e não espírita, e pode ser espírita, se a moral for a moral espírita, se for a moral igual à do Evangelho. E temos o livro comum, que não é psicografado, não é mediúnico, e que também pode ter um conteúdo espírita e pode não ter. E não vamos aqui discriminar um livro porque ele não é espírita, não. Agora, se o objetivo de uma editora, como a editora Chico Xavier, por exemplo, é de editar só livros de conteúdo espírita, então um livro que às vezes é psicografado, mas o conteúdo dele não está de acordo com a doutrina espírita. Então a editora Chico Xavier não edita. Como também as outras editoras espíritas que se esforçam para produzirem livros de conteúdo espírita, de conteúdo evangélico, elas não vão então editar também. Eu queria abordar também um assunto aqui, porque eu tenho uma coluna no diário O Tempo de Belo Horizonte, há 11 anos. E essa coluna, ela é bíblica, teológica e espírita. Toda segunda-feira. Inclusive essas matérias, eu tenho mais ou menos 800 escritas, elas estão sendo transformadas em livros. Livros com coletâneas dessas matérias. E como o jornal O Tempo é um jornal eclético, um jornal comum, não é um jornal espírita, então ele é um jornal que tem um público misto, heterogêneo, espírita, não espírita, católico, evangélico, budista, tem um público assim heterogêneo, de todas as categorias de filosofias, de religiões. Mas, como o espiritismo é científico também, o espiritismo é ciência, filosofia e religião, eu abordo questões da área científica, juntando-as com o aspecto religioso e moral do espiritismo, que, como eu disse antes, é o mesmo
aspecto da moral do Evangelho, a moral do Novo Testamento. E quando eu uso o aspecto ciência, e o Espiritismo incomoda hoje muito os materialistas, eles, como eu disse antes, eles criticam essa coluna minha, porque no final dela há um espaço para comentários dos leitores que quiserem deixar sua opinião lá, aprovando, acrescentando, criticando. E eu tenho hoje críticos não tanto evangélicos e protestantes e católicos, que hoje, graças a Deus, respeitam essa coluna minha, porque ela tem um fundo bíblico. Eles, no princípio, reagiram muito contra ela, porque eles achavam que só eles entendiam de Bíblia. E eu mostrei que nós espíritas também estudamos a Bíblia e entendemos então de Bíblia. Então eles passaram a ficarem reservados, não criticam. Os nossos irmãos católicos, protestantes e evangélicos, eles não criticam mais, de um modo geral, essa minha coluna. Mas nossos irmãos cientistas que estão incomodados com essa coluna minha, porque ela defende o espiritualismo e, de modo especial, o espiritismo, com argumentos também científicos. E não é o caso, por exemplo, das outras doutrinas, que têm princípios postulados que não estão de acordo com a ciência. Aquelas doutrinas dogmáticas que nós espíritas respeitamos, mas que são até contrárias à razão, muitas vezes, e são também contrárias à ciência. Então, eles não estão incomodados com as outras religiões, estão incomodados com a religião espírita, por causa desse aspecto científico dela, que põe respeito. Então são eles hoje que me contestam mais. E agora, você que não é de Minas, você, se não for assinante do jornal, você tem dificuldade para adquirir o jornal, porque ele está nas bancas de Minas Gerais e em bancas do Rio, de Brasília, de São Paulo, de Campinas, de algumas cidades grandes, desses estados mais próximos de Minas Gerais. Não só em Minas ele está, o jornal O Tempo. Aliás, é o mais vendido nas bancas de Minas Gerais. Então, você que não é de Minas e que tem uma dificuldade em encontrar o jornal, você pode ler essa minha coluna no site do jornal, e aí em qualquer parte do mundo em que você estiver. Então anote lá, o site do jornal O Tempo, www.otempo.com.br. Aí você localize o item, todas as colunas. Fica à direita da tela, à direita do que está operando o computador. Então fica à direita sua. Há as fotos dos colunistas do dia, que aparecem separadas, e abaixo delas está lá o item, todas as colunas. Aí você clicou ali, você vai cair no quadro dos colunistas. Aí você vai me ver lá, José Reis Chaves. Aí você clica na minha foto e você vai então encontrar a minha coluna semanal, toda segunda-feira, no jornal Tempo.
repetindo o seu site, www.utempo.com.br. Aí você procura o item todas as colunas. Ou então você pode também procurar a página Opinião. Página Opinião. Então, você localizando a opinião, você vai cair também nessa parte dos colunistas do jornal O Tempo. Aí você pode ler toda semana uma matéria que tem a doutrina espírita e tem também o respaldo da teologia cristã, que é também a mesma espírita. É claro que há as divergências de postulados, de dogmas, essas coisas, que o Espiritismo não tem. Mas, do ponto de vista moral, é a mesma. Então, você vai ter uma matéria bíblica, teológica e espírita, voltada para a doutrina espírita, como acontece com meus livros novos que estão sendo editados e que são de coletâneas dessas matérias escritas nesses últimos 11 anos. E inclusive você acha todos esses livros meus na editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier, que produz esse programa. E aliás os meus outros livros também. Por exemplo, A Reencarnação na Bíblia e na Ciência, A Face Oculta das Religiões, e qualquer livro meu você encontra aqui. Como, por exemplo, eu recomendo Presença Espírita na Bíblia, e recomendo O Espiritismo segundo a Bíblia, e recomendo a você outros livros que você quiser, espíritas, de qualquer editora, você vai encontrar aqui. Mas, por falar nesse livro meu, Presença Espírita na Bíblia, que é uma coletânea de matérias da minha coluna no Tempo, eu quero aproveitar e divulgar o meu programa na TV Mundo Maior. A TV Mundo Maior é uma TV espírita. Você pode pegá-la em qualquer parte da América Latina, em qualquer parte do Brasil, você pode sintonizá-la pela parabólica, TV com antena parabólica, digital. Se você não tem, se a sua não for digital, for analógica, você pode optar para assistir pela internet, que hoje quase todo mundo tem internet. E como você entra lá? www.tvmundomaior.com.br. Mundo Maior. Qual é esse Mundo Maior? Para facilitar para você guardar esse nome, TV Mundo Maior. O mundo menor é esse mundo nosso físico. Agora, o mundo maior é aquele mundo dos espíritos. Então, se a Terra tem, por exemplo, hoje 7 bilhões de espíritos encarnados, o mundo espiritual tem mais ou menos uns 25 a 30 bilhões de espíritos desencarnados. Todos os grandes espíritos estão lá. Espírito de São Francisco de Assis, espírito de Gandhi, espírito de Madre Teresa de Calcutá, espírito de Bezerra de Menezes, espírito de Eurípides Barçanufo, espírito do Chico Xavier, da Irmã Dulce da Bahia, do Luther King, pastor Luther King, que lutou muito para a igualdade racial nos Estados Unidos. Então, é um mundo maior, é um mundo dos espíritos. Lá também está
vamos dizer, Jesus e toda a pleiade, o conjunto de espíritos que trabalham com Jesus, a sua equipe, estão lá. Agora, algum deles pode já estar reencarnado, pode estar, então estaria aqui. Mas de qualquer jeito, esse mundo aqui é menor. O mundo maior é o mundo de lá, de cima, o mundo espiritual. Nós dizemos lá de cima, é o modo de dizer, não quer dizer que seja lá no alto. Então esse mundo dos espíritos é um mundo que nós chamamos de mundo maior. E esse é o mundo, é a TV que nós dizemos, TV Mundo Maior. Então agora ficou fácil você decorar esse nome. Puxe lá na internet www.otempo, eu estou falando agora é da TV Mundo Maior, www.tvmundomaior.com.br. Aí você vai encontrar a TV. Às vezes você encontra, às vezes não, você pode encontrar também no lugar de TV, Rede Mundo Maior, é a mesma, Rede Mundo Maior. E aproveito e divulgo também um programa do qual de vez em quando eu participo, o Transição, que é na Rede TV, aquela manchete antiga, Rede TV, e que aqui em Belo Horizonte é o canal 4, canal aberto. Rede TV, Transição. Que dia? Domingos, às 4h15 da tarde. É o horário mais comum. Parece-me que em outras regiões há um horário diferente. Mas aqui na região sudeste, nos domingos às 16h15 ou 4h15 da tarde. Veja lá o programa Transição, que é muito bom. Digo que é muito bom, não é porque de vez em quando eu vou lá, não. É porque é muito bom mesmo. E, aliás, quando eu falei no meu programa, Presença Espírita na Bíblia, que é o nome do último livro meu, na TV Mundo Maior, eu não falei o dia. Esse programa meu, Presença Espírita na Bíblia, na TV Mundo Maior, é nas quintas-feiras, às 8 da noite. 8 horas da noite é um horário de muitos noticiários, é um horário de novelas, e às vezes fica meio difícil para o indivíduo vir. Às vezes o indivíduo está chegando do trabalho, está no banho. Então, quinta-feira, às 8 horas da noite, é um horário do programa, que, como eu estou dizendo, às vezes, um horário meio difícil para você poder ver o programa. Mas ele é reprisado nos domingos, às 11 horas da noite. Domingos, 11 horas da noite, TV Mundo Maior. Veja lá que você vai me ver lá. E eu abordando assuntos como eu abordo aqui nessa TV para os internautas que acompanham esse canal da editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier. Então, acho que ficou tudo bem claro, e eu deixei bem claro, bem clara, eu procuro falar o português correto. Me desculpe então, por de vez em quando eu falo errado, que acontece com todo mundo, mas eu faço questão de corrigir. Então, eu deixei bem clara a questão do espiritismo e do mediunismo.
Então, nem todo fenômeno mediúnico é espírita, embora todo fenômeno espírita seja mediúnico. Porque se o livro, por exemplo, mediúnico, psicografado, tem um conteúdo que não é em defesa da doutrina espírita, então ele não é um livro espírita. Agora, se o conteúdo dele for a favor do espiritismo, ele, além de mediúnico, é espírita. Agora, é o que acontece também com os livros não mediúnicos, como, por exemplo, os meus livros. Eles são livros que defendem a doutrina e não são mediúnicos. Agora, a maioria dos livros, é claro, a maioria deles não é espírita, a maioria. Se todos os livros do mundo fossem espíritas, seria uma beleza. Então nós temos livros de várias categorias e de várias religiões, inclusive. Então, esses livros, eles são encontrados nas livrarias comuns, livrarias heterogêneas. Agora, os livros meus, graças a Deus, são espíritas. E são livros comuns, não são psicografados. Então eu creio que eu deixei bem claro que não devemos considerar todo fenômeno mediúnico, inclusive na Bíblia, como sendo fenômeno espírita. Nem sempre. Os do Evangelho, os fenômenos mediúnicos do Novo Testamento, podemos dizer que são espíritas, porque a moral ali é a mesma moral espírita. Então, nós podemos dizer que são livros, por exemplo, os livros de Emmanuel, de André Luiz, têm um conteúdo de acordo com a moral do Novo Testamento. E são livros espíritas. Quanta luz que Emmanuel traz para nós sobre questões da Boa Nova, do Evangelho, do Novo Testamento, das cartas, as cartas de São Paulo, a carta de São Tiago, as cartas de Pedro e outras. Então, todo aquele conteúdo ali do Novo Testamento, ele tem uma moral espírita. Então, podemos dizer que são livros espíritas, sejam mediúnicos ou não. Então, todos aqueles livros do Novo Testamento, eles são espíritas. Por isso, Emmanuel, nas suas mensagens, psicografadas principalmente pelo Chico Xavier, tem um conteúdo evangélico e um conteúdo espírita, porque a moral do Evangelho e a moral do Espiritismo é a mesma. Mas nós estamos chegando ao final. Agradeço a sua audiência e conto com a sua assistência a esse programa em outras oportunidades. E que Deus, Jesus e Maria, abençoe a todos nós. Muito obrigado, muita paz para todos.